eu sou responsável pela área de compliance da CDS e vim hoje conversar com vocês sobre o programa de compliance que começa a ser implantado, implementado pela CDS agora. Comply quer dizer aderência, quer dizer adesão, cumprimento das normas, das regras que são aplicáveis. Então, na verdade, o programa de compliance é um programa de adesão, um programa de aderência e de cuidado, não só da CDS como empresa, como de toda a força de trabalho e dos representantes da CDS em relação a essas normas, as quais a CDS é obrigada. Essas normas, elas fazem parte não só de um programa de compliance que todas as empresas hoje têm que ter, isso é um imperativo de mercado hoje, ter um programa de compliance para garantir a lisura dos negócios da empresa, como também é uma exigência da Oracle, e a Oracle é a principal parceira comercial da CDS. Então, essa exigência ela vem trazida expressamente nos contratos e nos instrumentos que regulam a relação entre a CDS e a Oracle, e por isso que esse programa tem uma especial importância para nós na CDS. O programa de compliance da CDS, que a CDS começa a implantar agora, traz algumas normas no seu bojo e implica a observância dessas normas, que são normas desde normas gerais dos organismos internacionais, como normas internacionais às quais a CDS é obrigada, e também normas nacionais e internas. As normas internas, elas trazem de alguma forma uma tradução dessas informações, dessas regras, desses mandamentos para a realidade concreta do nosso dia a dia. As primeiras normas que valem a pena a gente ter alguma atenção são as convenções das organizações internacionais das quais o Brasil faz parte. Dentre elas a ONU, a Convenção da ONU, a Convenção da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e a Convenção da OCDE. Essas convenções elas trazem normas gerais de tratamento entre poder público e iniciativa privada, e elas são de observância obrigatória por parte da CDS, especialmente porque elas foram incorporadas ao ordenamento brasileiro e têm entre nós força de lei. Além disso, nós estamos também obrigados à observância de duas normas internacionais, que são o FCPA, que é a norma anticorrupção dos Estados Unidos, e o Anti-Bribery Act, que é a norma anticorrupção do Reino Unido. E nós estamos obrigados à observância dessas normas por força dos nossos contratos com a Oracle, que também é regulada por essas normas internacionais. As normas nacionais, elas trazem um detalhamento desses mandamentos, que são, na verdade, princípios gerais de aplicação das relações do poder público com a iniciativa privada. Algumas delas já são muito parte do nosso dia a dia, como, por exemplo, a lei de licitações. Outras delas já não são mais tão corriqueiras, mas que também são igualmente importantes e somos obrigados, não só a CDS, mas todas as pessoas da força de trabalho da CDS, à observância dessas normas. Entre elas, por exemplo, a Lei de Improbidade Administrativa e, recentemente, a Lei de Conflito de Interesses e a lei que regula a responsabilidade da pessoa jurídica e da pessoa física por atos contra a administração. Fora isso, tem também as regras de defesa da concorrência, que garantem uma concorrência leal e justa na regulação das relações da CDS com o mercado e com os seus clientes, e também são de observância obrigatória. Bom, como parte do programa de compliance, a CDS elaborou um código de conduta ética que regula a atividade de cada um de nós quando falarmos em nome da CDS, quando representarmos ou quando trabalharmos, atuarmos dentro da CDS. O código de conduta ele é aplicável a toda a força de trabalho da CDS. Então, ela pega desde o diretor, os funcionários, os colaboradores, as pessoas que são contratadas pela CDS, mesmo que como pessoa jurídica, os terceirizados, enfim, estagiários, toda a força de trabalho e, além disso, também os representantes, que ainda que não tenham um vínculo formal com a CDS, são obrigados a observar o código quando estiverem falando em nome da CDS. Ademais, também o código é aplicável aos parceiros da CDS no âmbito dessas parcerias. Então, por exemplo, as empresas com quem a CDS se associa para formar consórcios, por exemplo, participar de licitações públicas ou de contratos públicos, esses parceiros, no âmbito dessa parceria, ou seja, enquanto estiverem agindo juntamente com a CDS, também devem observar as regras e os princípios do código. O Código de Conduta traz detalhamento de algumas condutas ou de algumas práticas que já são previstas ou vedadas no ordenamento nacional e também em regras internacionais às quais a CDS é obrigada. O primeiro grupo de normas
diz respeito à defesa da concorrência e pretende, portanto, garantir que a atuação de cada um de nós, da CDS ou das pessoas que falam em nome da empresa, resguardem a livre concorrência, ou seja, não sejam práticas que de alguma forma pretendam corromper ou alterar as regras de livre concorrência e de defesa de mercado. Além disso, um outro grupo de regras que existe, que foram previstas e contempladas no Código de Conduta, diz respeito ao tratamento da CDS com entes governamentais e com autoridades públicas. E em relação a esse ponto, dois princípios são muito importantes da gente sempre ter claro, até para a interpretação dessas regras. O primeiro deles é o princípio da impessoalidade, que, se pelo lado do governo significa que a administração não pode agir com nenhum favoritismo ou privilégio em relação à iniciativa privada, significa, por outro lado, que a iniciativa privada e, portanto, as empresas e todos nós não podemos ter qualquer tipo de prática que vise corromper ou alterar isso ou fazer com que a administração privilegie ou trate de forma diferenciada a CDS ou cada um dos seus representantes. Essas regras, então, que de alguma forma já estão trazidas nas leis, especialmente nas leis de licitações e de improbidade administrativa, também se aplicam à pessoa jurídica por força de uma norma muito recente, que é da responsabilização da pessoa jurídica. E essas regras, então, garantem que a pessoa, a CDS e as pessoas que representam a CDS não busquem, seja por meio do pagamento de propina ou do oferecimento de qualquer tipo de vantagem ou qualquer outra prática que vise ao que a gente chama de tráfico de influência, um privilégio indevido em relação à CDS. A CDS trabalha numa lógica de mercado, e numa lógica de mercado em que existe uma concorrência, especialmente quando o que se fala é de contratos públicos. Então essa concorrência ela tem que ser observada e todas as práticas que visem de alguma forma diminuir ou corromper ou alterar essa concorrência, elas são práticas vedadas. São práticas vedadas pelo ordenamento, são práticas vedadas pelo nosso Código de Conduta e pelos nossos parceiros, especialmente pela Oracle, que tem uma especial preocupação por conta disso. Então, dessas regras todas, que trazem um detalhamento, é importante ter claro que, inclusive, do ponto de vista pessoal, cada um de nós é obrigado a elas, não só por conta do contrato que a gente assina e do código de ética ao qual todos nós somos obrigados, mas também porque algumas delas, inclusive, significam crimes, elas implicam a prática de crimes. Por exemplo, frustrar ou fraudar o caráter competitivo de uma licitação pública. Esse é um crime se cometido por uma pessoa física e também isso é uma conduta do ponto de vista civil e administrativo vedada para as empresas, para as pessoas jurídicas. E no nosso Código de Ética isso vem especialmente tratado para garantir que todos nós tenhamos atenção em relação a esse ponto, que nos nossos relacionamentos com os clientes ou com os entes públicos, governamentais, as autoridades públicas, nenhuma prática, nenhuma conduta seja destinada a alterar a ordem ou alterar essa impessoalidade que deve pautar a atuação de todos os agentes e de todos os órgãos públicos. Bom, além das regras que são previstas no Código de Conduta em relação à nossa atuação em nome da CDS, é importante ter claro que também existe todo um conjunto de regras que é da nossa atuação para com a CDS, em relação à própria empresa. O que a gente tem que ter claro é que na nossa atividade normal do dia a dia, quando a gente representa a CDS fora daqui ou internamente no dia a dia dos nossos trabalhos, a gente está encarnando a imagem da CDS. Portanto, é muito importante a gente ter cuidado com cada uma das nossas atitudes, com cada uma das nossas condutas, porque na verdade a gente não está agindo só em nome das nossas próprias pessoas, em nome próprio, e sim em nome da empresa. Então, como eu já disse, a própria lei hoje considera a responsabilidade da pessoa jurídica tudo aquilo que as pessoas em nome dessa empresa fizerem, especialmente das condutas que são vedadas pelo ordenamento. Mas, de qualquer forma, ainda que não sejam condutas vedadas pelo ordenamento, todas aquelas atividades que a gente exerce e que eventualmente possam ter algum caráter de irregularidade carregam junto o nome da empresa. Então, é um cuidado que a gente tem que ter todo o tempo. Uma dessas questões, e que eu gostaria especialmente de chamar a atenção, porque diz respeito muito à natureza do nosso trabalho, diz respeito à confidencialidade. Porque a CDS, pela própria natureza do seu trabalho, acaba tendo acesso a dados sigilosos, a dados muito importantes, sensíveis de todos os nossos clientes. E é importantíssimo
que cada um de nós tenha claro que esse sigilo, essa confidencialidade é um dever não só da empresa, mas cada um de nós que tem conhecimento e que tem acesso a essas informações. Não por outra razão, isso consta com muito destaque no Código de Conduta e cada um de nós está obrigado e tem que tomar um cuidado com isso nas atividades do dia a dia. A ideia da gente fazer essa conversa sobre o programa de compliance foi de dar um panorama geral do que é o programa, de como ele está sendo estabelecido dentro da CDS. Esse é o primeiro passo, o código de conduta, enfim, todos os treinamentos e as questões que vêm em torno e sobre o código de conduta são o primeiro passo do programa, outros ainda estão sendo delineados e implementados. Mas eu quero deixar claro que, como eu disse no começo, eu sou responsável pelo programa de compliance da CDS e eu estou absolutamente à disposição para qualquer dúvida, comentário, sugestões, críticas que vocês tiverem. Os meus contatos estão à disposição nos canais aí da CDS e qualquer questão, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. É isso, obrigada.